Maria de Lourdes Amado Correia Rodrigues, nasci em 28 de junho de 1957. E onde é que nasceu? Nas Cestas. É aqui um lugar, faz parte aqui do lugar. Nós temos 7 lugares, não é? Torre de Beira, Beira, Outeiro de Beira, Portela do Gato, Cestas e Monte de Beira. O monte já um bocadinho mais afastado. Já não, agora estes aqui que eu sentir, faz parte de quase tudo do mesmo lugar, portanto, é a seguir aqui à torre, tem a seguir à escola, tem o lugar de Cestas, era onde os meus pais viviam e foi lá que eu nasci. E os seus pais nasceram lá também? Eram de lá? Ou... Não, os meus pais nasceram em Beira, onde existe a capela, um e outro. Mas depois mudaram-se para lá? Depois vieram para a torre, tenho 2 irmãos mais velhos e os meus irmãos nasceram aqui na torre. Depois os meus pais construíram a casa nas Cestas, que na altura até eles chamavam o bairro Novo, porque as casas que lá estavam eram todas novas, e foi lá que eu vivi até aos 26 anos. A minha mãe era doméstica e tecia, todas as mulheres teciam, não é? E o meu pai começou a trabalhar muito cedo, em casa de uma pessoa na Safarge, como trabalhador agrícola, depois andou no caminho de ferro, e depois acabou nos bombeiros municipais, era bombeiro municipal. E onde é que trabalhava no caminho de ferro? Cacela Velha. Mas era ferroviário mesmo? Não, trabalhava, sei lá, fazia coisas, recados ou trabalho duro na CP. Estava a dizer que a sua mãe tecia por todas as mulheres teciam. Sim. Explique-me lá isso. Todas as mulheres da aldeia teciam? Todas as mulheres em Torre de Beira tinham um tiara e teciam. A minha mãe foi para aprender a tecer, tinha 11 anos. Teve lá um ano, aos 12 já veio para casa tecer. E com quem é que ela aprendeu? Com uma mestra, que vivia nas Cestas também. E que ensinava as meninas que ensinava as pessoas naquelas idades da minha mãe. Ok, então ela aprendia com essa senhora e depois de ensinada... Vinha para casa tecer. Tinha o seu próprio teatro. Tinha o seu próprio teatro. Tecia, vendia aquilo que tecia, como é que funcionava isso? É assim, para quem? Aqui havia várias pessoas que serviam de intermediárias. Também havia pessoas que iam à freguesia. Teciam, tinham a freguesia, iam aqui para os lados de Cantanhede, lá para a Serra, e em casa da minha avó nunca houve esse hábito. Portanto, elas teciam para uma senhora que vivia na Portela do Gato, chamava-se a Felizmina, e elas teciam para ela. Ela é que ia à freguesia depois vender. E vendia a qualquer pessoa que pedisse, tinha encomendas, como é que... Pronto, elas depois tinham lá a freguesia, não é? E na freguesia tinham aquelas pessoas que encomendavam. E às vezes também iam sem ter encomendas e depois vendiam, não é? E depois atrás de uma venda vinha a outra e era assim que elas angriavam clientes. E o que é que elas faziam nos teatros? Quais eram os produtos que elas faziam para vender? Inicialmente, colchas de trapos. Inicialmente era colchas de trapos. Depois o linho nunca foi muito usual aqui na minha zona. Então o que é que usavam? Era os trapos, depois começou a haver a linha e o algodão e depois as carpetes e os tapetes que já eram feitos também de lá. De lá. E como é que adquiriam essas matérias-primas, sabe? Havia aqui um senhor, eu não sei se havia algum anterior, eu já só me lembro deste, chamava-se o senhor Zé da Linha. Zé da Linha, que fazia a feira de Miranda, eu acho que ele até era de lá, fazia a feira de Miranda, e depois tinha aqui pessoas intermediárias que lhe faziam as encomendas e ele vinha cá trazer essas pessoas. Trazia a matéria-prima. Trazia a matéria-prima e a linha da teia, porque quando faziam as colchas de trapos, ou eram trapos das pessoas, ou então as próprias freguesas arranjavam os trapos. Com coisas que tinham em casa? Exatamente. Umas vezes até os faziam, outras vezes mandavam os trapos para as pessoas fazerem. Ok.
Mas estava a dizer que em algumas povoações havia mais o uso do linho, ou não? É assim, lá para cima, para São Paio, os meus colegas, que a gente agora também faz um grande intercâmbio entre os meus colegas dos grupos folclóricos, não é? Lá para São Paio, Gramácia, pessoas que cultivavam mesmo o linho. Aqui não, o linho que se tecia aqui era comprado. Ninguém aqui tinha grande cultura de linho. Não cultivavam linho. E as mulheres dedicavam-se então ao uso do tiar, não é? O tiar já agora, quem é que fazia os tiares? Havia algum carpinteiro aqui? Havia. Também não sei, havia, pronto, no tempo da minha avó, não sei quem é que era o carpinteiro, não é? Agora no tempo da minha mãe e depois também, assim, eu conhecia-os. Era o Júlio Custódio, fazia tiares, o tio como é que ele se chamava ali do Outeiro? O tio Virgílio Marafona, chamava-se Virgílio Marafona. E depois na Almalaguês também havia uma ou duas pessoas que fazia tiares, mas olha, o nome das pessoas da Almalaguês eu sei quem são, mas já me esqueci o nome deles. Mas havia alguém que se dedicava a fazer os tiares? E posteriormente havia aqui um senhor que era amigo da freguesia inteira, que era o tio Abílio, tinha uma loja fazia móveis em Almalaguês e também fazia tiares. O tio Abílio poeta. Era. Toda a gente tinha um tiar, era caro um tiar, tem ideia? Toda a gente tinha um tiar, agora se era, pois as pessoas antigamente não era assim tão caro, era tudo à proporção daquilo que as pessoas ganhavam. As pessoas ganhavam um pouco e tinham pouco dinheiro, não é? Portanto, era... E as pessoas, tanto do sítio onde nasceu como daqui, de Torre de Beira, além as mulheres viviam de selagem então, mas conciliavam também com a atividade agrícola? Agrícola. Ajudavam os maridos, efetivamente. Mas assim, em certas épocas do ano, quando assim, nas camisadas, a esfolhar o milho, pronto, agora é assim, nunca se deu assim, acabar assim, não, porque elas iam levar o almoço, algumas até iam levar o almoço e depois iam levar o jantar, e no verão algumas até iam levar a merenda. Então trabalhavam sobretudo em casa, na lida Em doméstica. casa, as mulheres aqui trabalhavam na atividade agrícola. Sim, é como estou a dizer, a desfolhar o milho, a tirar a ponta do milho, a apanhar depois as espigas e nas camisadas, também ajudavam. Pronto, e também ajudavam, se fosse preciso sachar um feijão, sachar um milho, também eram capazes de ajudar, não é? Mas assim, um trabalho muito pesado, eu costumo dizer que as mulheres da minha terra é que foram muito privilegiadas, em relação a algumas terras que ainda a gente hoje vive por aí, porque tinham esse ganha-pão. Pois, tinham uma forma de conseguir um rendimento. Um rendimento, era. E o que é que se cultivava nestas terras? Então, ali embaixo no vale, era o milho, o feijão, é assim, tinham também vinha, não era como agora, era pouquinho, tudo era pouco. As batatas eram poucas, o vinho era pouco, mas também, pronto, tinha aí algumas 2 ou 3 casas assim mais ricas que produziam vinho. E viviam, ainda vendiam vinho para aquelas tascas lá dos estudantes. Ainda há dias estive a ler um livro escrito por um autor que é primo da Sofia de Mel Bryan, e ele dizia que esteve em Coimbra a estudar e dizia que ia à casa do Miguel Torga, na Rua do Brasil, porque a casa do Miguel Torga primeiro era na Rua do Brasil, e ele dizia, comi uma boa perna de borrego regada com bom vinho de Torre de Beira. Portanto, o vinho também já sempre foi uma atividade um bocadinho que ajudava na sobrevivência das pessoas. Sempre pouco, porque isto é tudo minifúndio, não é? As pessoas cultivavam mais para a sua autossubsistência ou vendiam também? Além do vinho, pronto. É assim, as pessoas tinham necessidade. Pronto, eu, ainda no meu tempo da minha mãe, eu lembro-me que nós vendíamos tudo. Tínhamos pêssegos, tínhamos figos, tínhamos maçãs,
ficávamos, também não se estragavam como agora, é evidente, não, agora estraga-se tudo, se a gente não tratar, fica tudo estragado. Naquela altura, a gente ficávamos com as coisas que caíam, com as coisas mais estragaditas, e depois íamos vender as sobras. Onde é que vendiam? No mercado. Havia pessoas que até vendiam lá nas ruas, ali na Santa Clara, no Calhabé, mas a maior parte vendia no mercado. No mercado de? Dom Pedro V, que não era nada como era agora, não é? Tínhamos a praça de cima da fruta, tínhamos a praça de baixo dos legumes, e tínhamos tudo descoberto e era bonito. Agora também é bonito, mas naquela altura também era bonito. E vendiam todos os dias ou havia dias? Havia pessoas que em certas épocas do ano iam todos os dias venderem. Havia outras que iam uma vez por semana, uma vez por mês, era quando havia. E iam a pé, pois? A pé, com os carregos à cabeça. Chegou a ir também? A pé já não. Mas vendi muitas vezes no mercado, mas a pé não. Agora, eu tenho uma irmã que tem 9 anos a mais que eu, e ela foi estudar, naquela altura também era raro, não era? Ela foi estudar e aqui elas iam para Ceira, apanhar o comboio e depois iam para o Calhabé, que era a Dona Maria e o Dom João III, na altura, não é? E era um irmão e uma irmã, e eles iam a pé, iam daqui para Ceira a pé, depois apanhavam o comboio, depois vinham outra vez para Ceira, depois mais tarde começou a haver autocarros. E já iam para apanhar o autocarro, na Portela do Gado, para ir. Mas quando a minha irmã começou a estudar, ela ia para Ceira, apanhar o comboio. Então e quando é que a sua família vem para Torre de Beira? Então depois dos meus pais casarem, os meus pais eram de Beira. Eles eram de lá e vêm... Mas isto é tudo pegado, faz tudo parte da mesma coisa. E vieram para aqui e estabeleceram-se aqui depois de casarem? Casar. Antes de casarem, diga-me lá uma coisa a ver se sabe ou não. Pode não saber. Claro. Como é que a malta se começava a namorar? Olha, eu vou-lhe contar a história da minha vida, da vida dos meus pais. É isso mesmo? O meu avô materno não tinha dinheiro, mas tinha algumas terras. Era assim, não era rico, mas era remediado. E a minha mãe tinha uma inclinação para as pessoas mais pobres que ela, e o meu avô nunca quis nenhum rapaz que a minha mãe namorasse. Namorou com um rapaz que era mais pobre que ela, que depois morreu com tuberculose, e depois namorou com o meu pai, que o meu avô paterno foi para o Brasil, deixou a minha avó com 20 anos, com 2 filhos pequeninos, e a minha avó era pobre. E o meu avô não queria nenhum daqueles rapazes. Mas depois o meu pai era como é que se diz, um supervisionário, e foi para o Caminho de Ferro, fazia candonga no Caminho de Ferro, ganhou algum dinheiro, mandou a minha mãe arrecadar o dinheiro, e quando foram resolver o casamento, a minha mãe tinha lá uma verba jeitosa para fazer o casamento. E o meu avô aí teve que baixar a cabecita e ver o meu pai com outros olhos. Mas é assim, eles namoravam normal, não... Sim, mas encontravam-se? Encontravam. Tinha que ser à janela? Não, encontravam-se, pronto, encontravam-se. O meu avô não gostava do meu pai, mas autorizou a que a minha mãe namorasse. Autorizou sem grande vontade, mas a minha mãe namorava. Como nunca se sentiu muito à vontade para ir, não era muito de bailes, mas as pessoas faziam muitos bailes. Tinham ali uns músicos no Anaguês, chegavam da praça, lembravam-se de ir ao Anaguês, dizer ao tia Bília ou tia para vir à torre fazer um baile, e lá iam elas, no outro dia cá estava ela a fazer o baile. Assim, completamente espontâneo? Espontâneo, completamente espontâneo. Então, eles começam a namorar, casam-se, vêm para aqui viver. A Dona Mila e os seus irmãos? Não, os meus irmãos nasceram os dois aqui na torre. Já nasceram aqui? Os dois. Okay. Foram para a minha casa onde eu nasci, para aí com... O meu irmão tinha para aí uns 5 anos, e a minha irmã 6, ou a minha irmã 5 e o meu irmão 4, eram ainda assim pequeninos. E onde é que andaram, todos vocês, onde é que andaram à escola aqui? Na Torre de Beira, que tinha uma escola agora. Uma escola primária? Exatamente. E os meninos tinham aulas separadas das meninas ou tinham aulas todos juntos?
No tempo da minha irmã tinham aulas separadas, não é? No meu tempo já não. Já não tinha? Já não tinham, não. Éramos todos juntos, mas no tempo da minha irmã ainda tinham aulas separadas. Eram duas salas. Havia a sala dos meninos e a sala das meninas. Havia um professor para o menino e uma professora para as meninas. Mas quando a Dona Milu vai para a escola ainda era década Ainda era 60. antes, era, mas já não, já era tudo junto. Era tudo junto. Então, e que brincadeiras é que tinham, além da escola? Ou tinham tempo para brincar, ou tinham que vir ajudar nos trabalhos agrícolas ou nos teares? Como é que era? Tínhamos tempo também para brincar, havia o tempo para tudo. Brincávamos com as casinhas, com pedras fazíamos das panelas pedras e fazíamos raminhos trançados e o anel e brincávamos na escola, dançávamos danças de rodas, a babona e o arqueiro e fazíamos essas brincadeiras todas. Depois também havia aquelas brincadeiras dos mais adultos que a gente não podíamos brincar, que era o jogo da pela, quando era na quaresma. Tinha uma bola e uma barreira. E depois tinha uma moeda, escolhiam as equipes, uma ficava de baixo, outra ficava de cima, e davam um tostão, quem perdesse, cada um dava um tostão, e depois quem ficava de cima jogava a bola. Se a apanhasse à mão tinha 3 pontos, se não apanhasse e batesse na barreira tinha um ponto. Mas os pequenitos não jogavam isso. E mesmo depois, no fim do jogo da pela, havia o lencinho da mão. Porque era um jogo que assim, não é? Os rapazes e as raparigas não tinham assim muito, não é como agora, não é? O toque da mão, era uma roda, dávamos as mãos, e esse toque das mãos para eles gostavam disso, não é? Mas os pequenitos não jogavam. Mas jogavam sobretudo na quaresma, esses jogos? Esses jogos eram exclusivos da quaresma. O jogo da pela e o lencinho da mão eram exclusivos da quaresma. Está a falar das festividades, além da quaresma, o que é que se celebrava aqui mais? Tem festas? Aqui havia a festa do Mar de São Sebastião e havia a festa do Menino Jesus. A do Mar de São Sebastião era em janeiro e era feito só por rapazes solteiros. Nos anos, teria acabado aí pelos anos 30. Isso, tenho aqui um apontamento que depois uma amiga nossa aqui, que veio viver aqui para Torre de Beira, fez um trabalho na Faculdade de História, na Faculdade de Letras, sobre o jogo do laço. E era um jogo tipo a imitar os torneios medievais, que se fazia na porta da capela. Tinha um arco engalanado com um urte e no arco tinha uma roda. As raparigas estavam numas escadas e os rapazes iam pedir aos mordomos para correr os prémios. Os mordomos tinham um pau com uma lança e eles tinham que acertar com essa lança no arco na roda do arco. E se acertassem, iam escolher a rapariga que mais gostavam e diziam-lhe umas palavras. Eu tenho medo de me enganar, mas se quiserem que eu lhes diga, eu tenho aqui escrito. Vocês depois podem, tenho aqui e nós já fizemos isso várias vezes no rancho. Já fizemos várias vezes. Fizemos 2 vezes porque para essa senhora, uma para ela apresentar o trabalho dele e depois outra com as entidades oficiais, a FERMA, a Federação de Folclore Português, a Câmara Municipal e os grupos, e o meu grupo. Pronto, esse é genuíno aqui da Torre de Beira. Relembra os torneios medievais, possivelmente talvez com aproximação ali do Castelo São Jorge, mas o Dr. Nelson Correia Borges também fez um estudo acerca desse jogo. Acabou para aí nos anos 30, deixou de se fazer,
Não sabemos também E bem. alguns começavam a namorar com... Não sei bem também porque é que se deixou de fazer. Não chegar, ajudámos a doutora Margarida a fazer essa recolha. Não, também nunca ninguém nos explicou muito bem porque é que se deixou de fazer, mas a verdade é que se deixou de fazer. Pai, nos anos 30 deixou de se fazer. E era na festa dos rapazes, como lhe chamavam, que era em janeiro, no Mar de São Sebastião. E depois tinha a festa do Menino Jesus. E a festa do Menino Jesus era uma festa normal. E a missa? A missa, a festa religiosa e a festa profana, com um baile, com fogaças lá à porta da capela. E o que é que se comia? Havia pratos típicos? Havia a chanfana, havia a sopa de casamento e as sopas de casamento. E uma canjinha de galinha. A sopa de casamento é feita com o molho da chanfana e as couves cozidas lá com o molho da chanfana. E depois com couves, couve branquinha, assim não muito escura, uma couve... E as sopas é feitas de pão, põe-se numa caçoila, ferve-se com esse molho da sopa e depois junta-se assim mais um bocadinho de chanfana e vai a ferver e depois tapa-se com as couves da sopa. Ainda hoje fazemos isso em pratos típicos aqui, há uns fazemos ainda isso hoje. Uma caçoela é Uma caçoela de barro, onde nós fazemos a chanfana. Ok. Então, estávamos a falar, esses são os pratos típicos das festividades. E arroz doce. E o arroz doce, os bolos de abóbora, as fatias paridas, como lhe chamavam. Parida? Pois eram as fatias que hoje chamam rabanadas, eram fatias paridas. Chamavam-lhe fatias paridas. E o que é que comiam no vosso dia-a-dia? Sopa de feijão, com couves e massa, e depois tinha-se um conduto, como eles chamavam, um peixe, uma sardinha assada, uma sardinha frita, uns ovos fritos, e assim, no meu tempo já não, mas no tempo da minha mãe, uma sardinha era para 3. Conforme ela fosse, para 3, para 4, partiam a sardinha e era a broa. Comiam sopa e broa. A broa faziam em casa? Era em casa. Tinham onde cozer? Sim, no forno, Mas tinham que moer o trigo? Havia muito neste vale, aqui, desde ali da estrada da Almalaguesa até aos Carpinteiros, havia 9 moinhos de água. De água? De água. Havia... E as pessoas levavam o milho. Exatamente. E eles ficavam... Hoje só existe um. Mas havia 9... Já não funciona ou funciona? Esse ainda penso que funciona, é de uma pessoa particular, funciona. Os outros, tentámos até aqui há uns anos recuperar num senhor que era aí nosso amigo, quando passaram as águas de Coimbra, as águas de Coimbra, as águas de... Não era, sim, acho que eram as águas de Coimbra, foi as águas do Mondego, não foi as águas de Coimbra, as águas do Mondego, a fazer a primeira fase do saneamento da Almalaguês, levaram tudo. As pedras, não conseguimos recuperar nada porque não havia lá nada. Mas esse é de uma pessoa particular, ainda lá está. Mas já não funciona, mas está lá com tudo. Então as pessoas faziam a broa em casa, mas faziam a broa de milho em casa. E estava a falar do peixe, mas como é que o peixe chegava aqui? Vinham do casal, um sardinheiro, a pé com uma bacia, com um burro. Traziam um burro e aquelas caixas da sardinha, que ainda me lembro das caixas, uma de cada lado, e vinham às vezes salgado. E tudo. Pois, vinham só conservadas em sal? Em sal. E a carne era o que matavam? A carne era o que matavam em casa. Pronto, depois vinham ali da serra, no tempo da festa vinham da serra a vender a chanfana. Alguns que não tinham, ali de Semide e de Rio de Bide, vinham pessoas vender cabras. Mas tinham gado aqui? Aqui também tinham, não é? Mas há algumas pessoas que não tinham, eles vinham, traziam 2 ou meia dúzia de cabras e vinham vendê-las. Matavam-nas e as pessoas compravam. Matavam-nas na própria casa das pessoas. Como é que faziam, por exemplo, com o abastecimento da água? Porque não havia água. Não havia. Então, como é que faziam? Era à fonte. Iam à fonte ali embaixo havia uma data delas também. Mas como é que iam buscar a água à fonte? Iam a pé? A pé, com uma cântara de barro. Às vezes chegava à casa, outras vezes não chegava. Quando eram os cachopas, às vezes na brincadeira com os namorados. Então, pois, esse era outro local de namoro. Eram as fontes. Era.
Era. Primeiro com os cantas de barro, depois mais tarde com os cantas de lata. E também lavavam a roupa lá? Também, lavavam a roupa também. Quando é que a água, quando é que tem canalização de água, tem ideia? Quando é que chega aqui? Pera lá, deixa-me ver, se eu me recordo. Já foi depois do 25 de Abril. Já foi depois do 25 de Abril. Eletricidade? A eletricidade foi antes, é isso não me lembro. Não, mas já quando nasceu já não? Já havia. Aqui na minha terra havia lugares da freguesia de Almalaguês que não tinham. Não tinham. Eu tenho, o meu irmão casou com uma senhora, uma rapariga que era dali da Portela do Casal Novo, e eles namoravam e não havia luz. Eu lembro-me de ir lá, era candeeiro só. Quando eu nasci já havia luz. Não me lembro quando é que ela veio para cá. Mas já havia. Já havia. A água é que é mais tardia. A água muito mais tarde. Como é que conservavam a alimentação, a vossa comida? Não havia frigorífico? Então, os porcos matados punham-se em sal. E o resto guardava-se nos mosqueteiros, ou como é que se chamava aquilo, nos armários, que tinham aquela rede de mosqueteiro, e não se podia fazer muita. Também não havia, era fazer e comer. Fazer e comer. Mas durava assim, salgada, durava mais ou menos quanto A tempo? salgada durava muito tempo. Há pessoas que só matavam um porco de ano a ano e ele tinha que chegar de um ano ao outro. O leite, no meu tempo era assim, ou tínhamos as cabras e mojíamos as cabras, e havia ali uma senhora em Beira, que tinha vacas, e lembra-me de vir a freguesia, ao Malaguês, vir ali comprar o leite da vaca. Ao fim do dia, vinham comprar o leite. Levavam as leiteiras, 1 litro, meio litro. Sabe se havia algum posto de recolha do leite aqui perto? Não. Não havia? Não. E para os cereais havia? Também não. Também não. Não havia nenhum celeiro onde as pessoas fossem... Não, mais tarde a cooperativa agrícola, mas isso foi muito mais tarde. Muito mais tarde. O celeiro era a arca nas adegas, é que guardava o milho. Sim, quem tinha, não é? Quem tinha. Mas não tinham que entregar... Não. Algumas terras tinham que entregar Não. Aprendeu a tecer também. Mais tarde. Essa é uma lacuna minha. É assim, eu fiz aqui a 4ª classe, depois fui para o Dom Duarte, já na altura fui para o Dom Duarte, depois eu chumbei logo no primeiro ano que fui para o Dom Duarte, porque chateei-me, e havia aqui professoras que faziam o primeiro ano e o segundo ano, davam o primeiro e o segundo ano para fazer, depois iam fazer exame, mas eu chateei-me no Dom Duarte e vim para aqui, para casa de uma professora que se chamava Manuela, Dona Manuela, fazer o primeiro e o segundo ano. E depois voltei para o Dom Duarte, e depois fiz o 5º, o 6º, o 5º e o 6º, não era o 5º e o 6º, era o 3º, o 4º e o 5º, e o 6º e o 7º. E andava no 7º ano, andava no 6º ano, quando foi o 25 de Abril. Lembra-se desse dia? Perfeitamente. Como é que foi? Fomos para Dom Duarte, como habitual, e quando chegámos ao hall da entrada, andava o reitor, que se chamava Silveirinha, a pôr a tirar a fechadura da porta do hall do átrio, ia mudar a porta, e a gente sempre, tudo a correr para um lado e para o outro, e a gente sem saber de nada, e ali ficámos. Quando a minha irmã, naquela altura, estava na telescola, porque a Almalaguês teve uns anos de telescola, e a minha irmã estava na telescola. E eu cheguei a casa, tínhamos um carro às 2h30, e eu vim para casa às 2h30, e quando cheguei a casa a minha irmã já estava a chamar por mim, vens aí. Eu disse, mana, mas o que é que se passa? Houve uma revolução. Pronto, e ela disse, fomos para casa e depois ela disse, olha, mas eu acho que a revolução que foram as Forças Armadas, mas acho que não é uma revolução retrógrada, era uma revolução... Pronto, porque a minha casa já se vivia-se muito a época do fascismo e as consequências que ele teve, e o meu pai e a minha irmã já tinham ido votar nas eleições de 69, mas também já tinha havido aquele problema aquela saída das Caldas, e também a gente vivíamos na aldeia, não tínhamos assim um grande conhecimento, era uma revolta militar
e os militares às vezes não traziam nada de muito bom. E essa revolta das Caldas deixou as pessoas menos informadas um bocadinho apreensivas. E pronto, depois quando foi o 25 de Abril, não é? Era também uma revolta militar, mas à hora que eu cheguei a casa, a minha irmã já tinha algum conhecimento de que a revolta era militar, mas era para bem, não para mal. Foi assim, foi assim esse dia, e depois os outros perseguidos. Então, mas o que é que mudou depois do 25 de Abril, aqui, em Torre de Beira? Mudou muita coisa. Mudou a nossa associação, na altura, não se podia, não era aberta pronto, era mais, era como tudo, as pessoas viviam mais oprimidas, era um bocado, o Presidente da Assembleia era sempre o mesmo, era o Dr. Juiz, uma pessoa que eu posteriormente até passei a preservar, a gostar, mas pronto, eram pessoas um bocadinho retrógradas, e não eram retrógradas porque eles eram, como é que é dizer, culturalmente eles não eram retrógrados, mas depois nestas coisas eles não eram um bocado retrógrados, não é? E lembro-me que depois eles não queriam que abrir associação a credos políticos, nem religiosos, nem que foi uma grande luta pelas pessoas que estavam na altura e que lutaram, que tinha que se abrir aos credos políticos e aos credos religiosos. Todas as pessoas tinham a sua voz e a sua liberdade para se expressar, não é? E pessoalmente na minha vida, na vida da minha família, mudou alguma coisa, porque se não tem sido o 25 de Abril, a minha mãe, a minha irmã e o meu pai possivelmente teriam sido presos políticos. Mas eles estavam envolvidos em algumas atividades? A minha irmã era estudante, em 69. Participou nas lutas todas académicas. Mas aqui em Coimbra? Em Coimbra. Em 69 participou nas lutas todas académicas. Portanto, era mais que visado. Era mais que visado. E aqui na minha terra havia vários polícias. Eu também, eles não têm culpa, coitados. Havia polícias da PID, eu não tenho culpa nenhuma disso, não é? Sentia-se aqui a repressão aqui em Não se sentia a repressão, não é? Mas eles tinham sinalizado. A minha irmã era uma das pessoas sinalizadas, não é? Eu lembro-me que um deles, que era amigo do meu pai, e após isso disse: deves uma obrigação a mim, porque se não fosse eu, tu e a tua filha já tinham sido presos. E o seu pai estava sinalizado porquê? Ele tinha... Olha, porque o meu pai era bombeiro, e não sei porquê, olha, isto é mal de família, e o meu pai já tinha feito uma revolta também nos bombeiros. Eles viviam, tinham más condições de trabalho e de vida, e ele um dia fez uma revolta. Os colegas tinham dito que sim, e depois, à última da hora, disseram todos que não. E ele ficou sozinho e foi preso, e esteve 1 mês ou 2 sem o vencimento. Mas pronto, eles também viram que tinham tido culpa e depois cotizaram-se e deram o ordenado ao meu pai esses 2 meses que ele teve sem vencimento. Pronto, mas já era assim tudo um bocadinho, não é? Já era assim um bocadinho sinalizado. Em 69 foi votar, mais a minha irmã. Chegou lá, disse que não apareciam nos cadernos, não sei o quê, os cadernos, não havia, já nem me lembro bem, mas acho que até acabaram por nem votar porque diz que não aparecia o nome deles nos cadernos. Pronto, não é? Já era tudo muito sinalizado, não é? Pronto. Então, e depois estava na escola quando se dá a Revolução, e depois continuou a estudar, foi trabalhar? Pronto, é assim, depois eu estudei até ao 7º ano, o antigo 7º ano, não é? E, entretanto, o meu pai tivemos alguns problemas económicos na família. O meu pai tinha um café na Portela do Gato, as coisas não deram certo. O meu pai era doente, tinha asma, deixou os bombeiros muito cedo, as reformas era pequena e houve ali assim alguns problemas financeiros. E depois eu vim para casa quando foi o propedêutico, tínhamos que estudar na televisão para depois fazer o exame, para depois ingressar na universidade. Eu já namorava nessa altura com o meu marido
Já lá morava? Namorava com o meu marido. Conheceu-o aqui? Sim, ele era de cá. A família do meu marido também estava a passar uma situação financeira menos boa, porque o meu sogro trabalhava numa fábrica em Coimbra, que ficou sem, o patrão também fugiu, eles fizeram uma cooperativa, pois era tudo muito complicado. Entretanto, o meu marido tinha entrado para a universidade e assim, para ajudar não me pude ajudar. Eu precisava de um gravador para gravar as aulas, para depois, no fim, porque só ouvir aquilo uma vez não era o bastante. Pronto, e depois fui fazer exame naquela altura às educadoras de infância, que era uma escola até naquela altura ainda meia privada. No primeiro ano que fui fazer o exame correu muito bem, mas eu tinha deixado a matemática para trás e não a fiz, pronto, não passei. Não passei, não, eu nesse ano até tinha passado no exame de admissão, porque depois a gente também criámos uma amizade na escola com os professores, que esses 2 anos, o 6º e o 7º ano que eu vivi na escola, havia uma ligação aos professores que era uma coisa fora do comum. Éramos muito amigos uns dos outros, professores, pronto, havia muitas pessoas novas e pessoas que também, e eu sei que passei, porque uma professora me disse que eu tinha passado no exame de admissão às educadoras, só que não tinha feito o exame de matemática, tinha aguardado para setembro e depois não consegui fazer, pronto, olha, e depois nunca mais, pronto, depois fiquei por ali, comecei a trabalhar e acabou-se. Fui trabalhar para um escritório e depois nunca mais tirei um curso superior. Entretanto casei e também, pronto, olha, comecei a ter os meus filhos e foi assim. Mas desde cedo, há pouco estava a falar da associação, tinha uma associação que antes era... A associação como? Antes do 25 de abril? A nossa associação criou-se em 72. Como é que se chamava a associação? É o Centro de Instrução e Recreio. É mesmo. Estás a falar do CIR, certo? Sempre do CIR. Ok. E quando... Mas era novita ainda quando entrou para... Eu vou ser sincera. Eu só comecei a empenhar-me verdadeiramente na associação depois de 82. Ok, então já mais tarde. Mais tarde. Já existia. É assim, eu vinha cá, lembro-me que depois do 25 de Abril o GEFAC fez aqui um grande trabalho, fizemos uns teatros que nunca chegaram a ir à cena, mas o GEFAC veio, andámos aí a ensaiar, mas assim, empenhar mesmo, quem se empenhou sempre desde a primeira hora no CIR foi o meu marido, esse sim. Eu só foi depois de 82. Quais é que eram as atividades que o CIR desenvolvia, além do teatro? Poucas. Antes do 25 de Abril? E depois? Teatro e mais o quê? Depois começou a haver a parte esportiva, até o atletismo. Mas era a única associação aqui, do ponto de vista do associativismo? Foi a primeira. Depois começaram-se a criar outras, entretanto começou a ADCA na Malaguês também, e depois a ADCA já teve futebol federado, agora hoje não tem, mas depois começaram-se a criar outras. Por aí afora, né? Hoje praticamente todos os lugares têm uma associação. Tem ideia de se foi muita gente daqui para a Guerra Colonial? Foi. Muita gente mesmo? Foi, todos. Todos os que tinham idade? Todos os que tinham idade para ir, não é? Tem pessoas que andaram na Guiné, estavam na Guiné quando foi 25 de Abril, em Moçambique, toda a gente ia. Não conheço ninguém, que havia um ou outro aí assim que ficava, que não tinha, que o pai tinha morrido mais cedo e que ficavam de apoio à família, o resto toda a gente ia. Eram poucos. Teve impacto então aqui na mão de obra, não é? Teve impacto. E depois eles regressaram quase todos, os que tiveram, regressaram quase todos à aldeia? É assim, tirando um rapaz ali debaixo dos carpinteiros, que eu também não lhe sei dizer muito bem quem era, que morreu em combate, não fomos muito festigados com mortes, graças a Deus, não fomos. Acabaram por regressar todos. E a imigração? Imigrou muita gente aqui? Também não, é assim, no tempo do meu avô, imigraram para o Brasil muitas pessoas. Depois disso também emigraram algumas pessoas. Depois, para esta imigração para a Europa, tem algumas, não é assim muito, não é assim um sítio onde tenha muitos imigrantes.
conhecemos-os todos muito bem. Não é assim nenhuma, não é que diga, também não somos muitos, mas também não é que diga assim, não sei lá, são tantos, não. Sabemos, contamos as pessoas que emigraram. Essa imigração era sobretudo Moçambique, então? Moçambique, Brasil era sobretudo Isso Brasil. antes, no tempo os meus 2 avós foram para o Brasil. Um ficou lá, nunca mais veio. Certo. Os meus avós, os 2, o paterno foi para o Brasil e nunca mais veio, e o materno foi e veio. Tinha uma data de irmãos, tudo foi para o Brasil. Isso era sobretudo ali para aquela parte do globo. Pronto. Depois, depois a partir disso, 1 ou 2 também ainda emigrou para o Brasil, não é? Algumas pessoas, ainda hoje têm famílias lá, e depois esta imigração da Europa não se sentiu muito aqui na minha zona. Não se sentiu muito? Não se sentiu muito. Mas quem ia para onde? França? A França e a Alemanha. A Alemanha. Tem memórias pela sua mãe de se aqui as pessoas sentiram os racionamentos da Segunda Guerra? Sim, foi quando a minha mãe casou, claro que sentiram. O açúcar e o arroz. Porque esses bens tinham que adquirir a mercearia, não é? Já era, mas sentia-se o arroz, o pão, e a minha mãe quando casou sentiu muito esse racionamento. Sentiu. E como é que eles tinham senhas, era? Tinham que... Essa parte já não... É assim, essa foi a parte que o meu pai, nessa tempo, era a parte que o meu pai fazia candonga. Porque os comboios, o Salazar mandava escrever nos comboios, sobras de Portugal. Sobras de Portugal. Sobras de Portugal. E então, essa parte foi aí a candonga do meu pai, portanto também arranjou algumas coisas, vendia azeite, mas também depois arranjou o arroz e o açúcar, também arranjou algum para trazer. Mas sim, a minha mãe falava no racionamento da Segunda Guerra. Aqui as mercearias eram muitas aqui em Torre de Bera, não? Não, era só uma em Torre de Bera. Só uma. O que é que iam lá comprar? Era isso? Era o arroz? Era o açúcar, o café, embrulhadito naqueles, o café, o açúcar, tudo como agora está a voltar, não é? Agora também Estamos a voltar a esse tempo. Mas era assim, o café, o açúcar, o arroz, a massa, a farinha e depois assim, essas coisas assim. Os fósforos, lembro assim, essas coisas. Havia uma mercearia. Depois mais tarde passou a haver uma na Portela do Gato e até uma em Bera. Em Bera também houve uma mercearia, mas primeiro era só na Torre. Só na Torre. Porquê é que se escrevia nos comboios Sobras de Portugal? Então, porque era para dizer que nós vivíamos muito bem e que não precisávamos da Europa. Para... Sim, o meu pai diz que às vezes que iam, outras vezes que não iam. Às vezes que não levavam nada, mas outras vezes que levavam, pronto, e racionávamos como a guerra, como o Salazar não entrou propriamente na guerra, não é? E como aqui ainda ia havendo alguma coisa, ele mandava lá para os amigos dele, para a Itália e para a Alemanha. Mas vinham comprar, ou seja, era o governo que vinha aqui comprar ou tirar os bens às pessoas? Como é assim, não era bem aqui, devia ser lá mais assim, não é? Nunca me lembro da minha mãe dizer que vinham aqui tirar a comida. Não, isso não. Só que depois as coisas também não chegavam cá. Esses bens que não se cultivavam, que é o açúcar e o arroz e a massa, não é? O Abaixo Mondego com certeza que deviam ir buscar o arroz e essas coisas. Não é? Mas as distâncias eram todas muitas. Pois, é? Mesmo posteriormente, havia aqui lugares na minha freguesia que a gente pensava que ficavam no fim do mundo. Pois, porque as distâncias não haviam. Havia aqui um senhor que veio trabalhar aqui por cá, à conta de uns senhores aqui, esses tais que eram os donos da mercearia. A gente chamava-lhe o Chico da Mata. Era o dono da mercearia? Não, ele veio com o dono da mercearia. Ele veio com o dono da mercearia, ok. Chamava-se o Chico da Mata. E ficou aqui, trabalhava para ele e cá ficou. Sim. E cá morreu. Ele nunca mais voltou à terra dele. E a terra dele era a Mata. A Mata é ali uma terra ali perto de Bruscos. Eu quando lá passo, eu digo assim, meu Deus, olha o Chico, morava aqui, saiu daqui, nunca mais cá veio. Parecia que era no fim, na Mata, que para nós era o fim do mundo. Era aqui perto. Não é? A Flor da Rosa, que é um lugar da freguesia de Almalaguês, para nós também era, quando eu era pequena, a Flor da Rosa, então lá no mundo lá do outro, saber lá onde é que era a Flor da Rosa.
Mas não havendo estradas, não é? Era tudo caminhos, não é? Era. Por outro lado, por exemplo, ali o Val de Açores, Sim. o meu avô paterno era do Val de Açores. E, portanto, ficou lá a minha avó do meu pai, não é? Lembra-me que a minha mãe que dizia que o meu pai tinha umas primas, que ao fim da tarde, a mãe iam lá, diziam assim, vocês querem ir ao Val de Açores? Tenho que levar a broa à minha avó. E elas iam ao Val de Açores ao fim da tarde, levar a broa à avó. Iam por ali, Vó Nagueis, Val de Açores, desciam. Por outro lado, os caminhos eram mais curtos, porque eram por carreiros e a atravessar. Estava tudo limpinho, não é? Isto era tudo limpo, isto era tudo terras de cultivo, isto tudo que vocês estão aí a ver, essa mata toda, era tudo terras de cultivo, portanto estava tudo limpinho. Por um lado, os caminhos tornavam-se mais curtos porque eram atalhos, mas por outro lado também as coisas que não eram atalhos, parecia que era no fim do mundo. E o Baixo Mondego, para nós, sei lá, Baixo Mondego era, sei lá. As pessoas, os cidadãos, como eles chamavam, iam uma vez a Coimbra, pagar a 10ª, mas era de vez em quando, uma vez por ano. Uma vez por ano. Para quem não sabe o que era ir pagar a 10ª? Pagar a 10ª é hoje o que a gente chama o IMI, não é? O IMI era a 10ª. Tinham que ir lá mesmo à cidade. Tinham que ir à cidade pagar. Não, tinham que ir pagar. E pagavam. A gente hoje ainda somos isentos disto ou daquilo. E eles pagavam. Todas as terrinhas pagavam. E como é que as coisas chegavam aqui à mercearia? Vinha uma pessoa a trazer? Eles iam comprarem. Havia uns armazéns em Coimbra e eles iam lá comprarem. Traziam para aqui? Traziam para aqui. Compravam por grosso e vendiam? Era. Traziam os sacos. Fala-me lá um bocadinho do sítio em que estamos. Que sítio é este? E fala-me lá um pouco sobre isso. Então é assim, isto é como agora, é uma atalaia, uma torre de defesa, não é? Aquilo que nós sabemos é que é do tempo da Reconquista. Do tempo da Reconquista. Fazia parte aqui de uma série de torres que protegiam aqui o Vale do Essa, até a Penela. Haviam várias, acho que eram umas 7, desde Coimbra até a Penela. Parece-me que esta foi a única que sobreviveu, porque Castelo Viegas também havia, por isso o nome Castelo Viegas também, não é? Pronto, e entretanto, com o mau tempo, com os tumores de terras que houve aqui, isto foi caindo, não é? Ninguém quis saber mais disto, isto foi caindo. O pessoal da torre, os rapazes, eu nunca muito, mas as pessoas da torre, o Armindo, o meu marido e essa gente toda da torre, vinham para aqui brincavam aqui, por isso é que jogavam, umas caíram, outras jogavam nas eles por aí fora, umas pedras, não é? Pronto, aí em 2008, uma direção do CIRI disse havíamos de ir limpar o castelo, e pronto, e viemos limpar o castelo, só que chegámos à conclusão que tínhamos tirado a vegetação toda à volta do castelo e que o castelo que ainda tinha ficado mais vulnerável. Mas tinham tirado a vegetação porquê? Então porque estava tudo cheio de silvas, tudo entralhado, e tivemos que limpar, okay. Não é? Esta parede aqui estava cheia de buracos. E chegámos à conclusão, bem, isto ainda vai ficar mais vulnerável ao vento, daqui a uns dias cai tudo. E então foi quando falámos com o atual Presidente da Junta, ele falou com o Dr. Mário Nunes, que na altura era diretor do Pelour da Cultura da Câmara Municipal de Coimbra, e com alguma indicação técnica e com o nosso trabalho recuperámos isto assim, 2008, 2009. Tiveram alguém a conceber esta estrutura? Sim, mas alguém de cá também, foi o meu marido. Foi o seu marido que concebeu a estrutura? A estrutura, sim. Tínhamos ido há pouco tempo, antes disto, a Penela, naquele castelo, e tínhamos ficado assim com uma vaga ideia do material lá utilizado, e uma referência, e ele concebeu a estrutura, não, depois mandou-se fazer, e depois todos ajudaram, já imaginou que é pôr estas vigas,
todos ajudaram, mas a estrutura foi concebida por ele. Mas quem são? Já me disse há pouco, mas não estava a gravar. Quem são os todos que ajudaram? Todos, éramos todos mesmo, toda a população inteira, pequenos, grandes, 20, 25, não sei. Foi fácil mobilizar as pessoas para o projeto? Nessa altura foi. Foi. Nós somos nós somos um bocadinho unidos e o meu marido também era um grande aglutinador das pessoas. Nada lhe metia medo e andava sempre para a frente e as pessoas é verdade. Então fizeram isto rápido? Sim, não nos demorou um ano. E vêm muitas pessoas de fora aqui? Bem, já tem vindo escolas, um senhor que faz, ligado ao turismo, que faz visitas, assim, caminhadas, vem muitas vezes, e sempre que, pronto, sempre que a gente somos solicitados, mas também vem muita gente, porque isto não é da associação, isto é da junta de freguesia. Sim. Pronto. E vem muita gente que também não vem. A gente vê passar muitas vezes aí, às vezes, pessoas ao domingo que vêm, que está no roteiro, que vêm ver, sem a nossa ajuda, se bem. Sim, mas a associação é que tomou as rédeas de... A associação é que tomou as rédeas de restaurar. De restaurar, pronto, de conseguir que ele sobrevivesse, porque se não fosse isso já tinha caído. Já tinha caído. Sem dúvida, mas é que sem dúvida nenhuma. Tiraram as silvas aqui, porque o mato foi conquistando. Isto era um campo extensivo e o mato foi conquistando. Foi, as silvas. Mas que outras alterações se deram aqui na paisagem circundante? Não houve muita. A única que foi para pior, que foi depois do incêndio de 2005, como isto ardeu aqui tudo, deste lado esquerdo, os eucaliptos ainda povoaram isto com mais força. Porque de resto a paisagem antigamente era toda oliveiras, tudo cultivado, isso era, não é? Era secalcos, até lá abaixo ao vale, era tudo secalcos, tudo cultivado, com batatas e, principalmente batatas e tudo cultivado. E oliveiras, pronto, ainda estão aí os restos delas. Hoje já não produz nada. Não, então como vê é só carrascos e outros, pronto. É assim, também é bonito. Que outras mudanças assim de infraestruturas, algumas que querem enumerar é que se deram na aldeia nos últimos anos? Nos últimos 50 anos, tive que pensar nas principais mudanças. Eu vou-lhe dizer, a minha aldeia não sofreu muitas mutações. E por isso eu costumo dizer, no fundo, a gente até somos um bocadinho privilegiados por isso. Porque nós somos a aldeia, mesmo a aldeia. E porque eu às vezes vou para o norte e vejo que eram aldeias que hoje já nem são aldeias, não é? E nós aqui também a mutação foi muito lenta e não tivemos grandes mutações. Mas as casas não mudaram? As casas mudaram, pois as casas mudaram, porque e para mim para pior, não é? Para pior. Tínhamos casas maravilhosas, com varandas lindíssimas. Que ainda agora quando fomos para lá, e depois fizeram-se aqueles mamarrachos, não é? Nos anos 80. Mas dos próprios residentes. Exatamente, mas também não tinham indicação nenhuma. Depois também houve um período, com certeza também nem pediam, nem tiravam licenças nem nada, e mesmo que as tirassem, a Câmara também não estava muito assim, a ligar muito a esse tipo de coisas, deixaram fazer tudo. Pronto. As casas com aquelas varandas, com as escadas, desapareceu tudo. A maior parte, há uma ou duas, do resto desapareceu tudo. Mas em termos de acessos, melhorou? Acessos aos cuidados de saúde? Isso melhorou como tudo, não é? Então, quando é que havia os cuidados? Havia 2 médicos. Aqui na aldeia? Antes havia um médico que depois ia com o burro, com um burro, não um cavalo, que ele ia com uma égua, aí de lugar em lugar. Posteriormente havia 2 médicos. E a gente abençávamos, fazíamos uma abença. Como é que isso funcionava? Pagávamos um tanto por ano e cada um tinha... aqui havia a doutora Odete e havia o doutor Chico Soares,
que os de Coimbra todos conhecem, porque era foi muitos anos médico da Académica, e cada um, e pronto, ele tinha um consultório no Almalaguês e ela também, e a doutora Odete também tinha um consultório no Almalaguês. E depois ia uma pessoa, amiga de um e do outro, a correr os lugares, receber a benção. E pronto, a saúde era assim. A saúde só começou a ter algum significado depois do 25 de Abril, porque até aí... Até aí era o médico. Mas vocês tinham algumas... usavam plantas ou alguma coisa para curar... Então, eram as mesinhas dos chás para a dor de cabeça e as malvas para as feridas. Coisas que apanhavam aqui. Que apanhávamos por aqui, não é? Ainda hoje havia o rabo do alho para curar a zona, o cobrão, como a gente lhe chamava. Ainda hoje fazem isso. Ainda hoje usam. Eu não sei fazer, mas há colegas minhas que sabem fazer. Até porquê que aprendeu a tecer tão tarde? Então, porque é assim, fui estudar, andei a estudar até ao 7º ano. Nunca fui, era um bocadinho preguiçosa. Eu costumo dizer, estudar custa muito, eu dou muito valor às pessoas que estudam, porque estudar custa muito. Não é fácil a vida de estudante. Sempre dei muito valor aos meus filhos, na vida deles, porque para mim estudar é uma profissão muito difícil e portanto não dava tempo para tudo, não é? E depois só comecei a aprender a tecer depois de casada. Porque quis aprender. Porque quis aprender. E aprendeu com quem? Com a sua mãe? Com a minha mãe. Sim, com a minha mãe. Mas ainda tem? Tenho um tiara, mas agora já há quase 6 anos que não entro lá. Não é? Porque estive a criar um neto, tem agora 5, agora estou a criar 2, um tem 2 anos e outro tem 3, e não é fácil. Mas agora, é assim, o tiare não é só tecer, porque o tiare tem que se urdir, tem que se aparelhar, aparelhar o liço, aparelhar o pente. Eu aparelhar o liço e aparelhar o pente eu sei fazer, agora urdir não sei. Urdir é uma coisa muito complicada. Isso é o que é urdir? Urdir é fazer aquela teia com que a gente depois tece, que se põe no tiar. Tem uma urdideira, que é um aparelho grande, tem uma fiada de pauzinhos aqui do lado direito e do lado esquerdo, e depois tem que fazer lá uma contagem, e essa contagem, essa parte de urdir eu não sei. Mas a outra parte sabe? Depois para pôr no tiar tem que ser preciso 3 pessoas também. Tem que ser uma a dar ao arroz, outra a puxar a teia e outra a estar dentro do tiar. Tem que ser 3 pessoas para pôr a teada a direito. E eu depois aparelhar o liço e aparelhar o pente eu sei, mas urdir não sei. Não sei. Então, mas as mulheres antigamente, quando se dedicavam tinham que pedir ajuda umas às outras? Para pediam, mas praticamente quase toda a gente sabia urdir. Depois foi esquecendo e também começou, nem todas já sabiam urdir. Depois tinham uma que urdia para as outras todas. Ok. Mas ainda assim era preciso 3 pessoas? Era sempre preciso 3 pessoas. Tinha sempre, mas então as pessoas ajudavam-se umas às outras. Há assim alguma tradição aqui na aldeia, além das festas, que queira destacar? Alguma cantiga, alguma tradição assim mais típica aqui da aldeia? Pronto, essa do jogo da laço que eu falei é a principal. Depois havia aquilo que havia na maior parte dos lugares, não é? Aquelas brincadeiras do jogo do raminho trançado, anel, essas coisas assim. Não me estou agora a lembrar assim de... Não havia assim mais nenhuma tradição, nem por altura da Páscoa, nem do Natal, nem do... Na Páscoa também havia. Portanto, passava, não é? O padre ia a visitar as casas e depois ia sempre uma mulher mais o padre para receber o presente. Lá uma canastra e recebia uma galinha, umas laranjas, recebia as coisas. Mas esses bens eram para a igreja? Para o padre. O padre ficava com ela? Pois, claro. Ok. Mas nem toda a gente entregava, só que... Sim, há quem podia. O que é que falta aqui na aldeia? Melhorar? Ou fazer? Ou está bem assim? É assim, eu acho que na aldeia que não é preciso melhorar muito, porque depois também se melhora muito, também acho que temos as estradas, vivemos a 7 km de Coimbra, acho que
vivemos, eu acho que nós que vivemos aqui com qualidade de vida. E ainda vive cá muita gente. Menos? Essa é a parte pior, porque neste momento, por exemplo, este lugar aqui tem muitas casas que estão a ser ocupadas por pessoas que não eram de cá e custa muito, a aculturação custa muito. Mas são portuguesas as pessoas? Algumas já nem são. Já nem são. Algumas já nem são. São estrangeiras de que país? Estrangeiras da China, estrangeiras de ingleses, pronto, vivem... Mas compram a casa como casa de férias ou vêm mesmo residir aqui? Vêm mesmo residir para aqui. Mesmo residir. E a integração, o É cruzamento difícil. Mesmo para as pessoas que de cá, é difícil. Também por causa da barreira da língua, não é? Não, mas mesmo as que são de cá, não sei, isto até pode não interessar muito, mas eu vou-lhe contar, o ano passado veio para aqui viver uma rapariga. Se divorciou-se, comprou uma casa, um senhor que tinha aqui comprado umas casas, comprou uma casa, e eu pensei assim, também tem que partir de nós. Também se fomos lá, demos-lhe as boas-vindas, pronto, e ela, mas depois, não é? As pessoas hoje são egoístas, a maior parte das pessoas, e depois vive-se muito intensamente, com muita coisa para fazer, e depois as pessoas também, assim, nem, às vezes nem é por mal, mas nem têm tempo para partilhar com as outras pessoas, está a perceber? E depois tem as outras que pronto, que é mais difícil, não é? Porque não é? E os residentes de cá estão a envelhecer e a morrer e a ficar poucos. Não há muitos jovens aqui? Não há muitos, não. Que acabam por sair e não voltam. Alguns saem e não voltam, não é? Não voltam. Essa é a maior lacuna. É de jovens. Mas a dona Milu gosta de cá viver. Eu gosto. E tenho 2 filhos e também gosto. Que vivem cá. Uma vive cá, ficou com a casa dos meus pais. E o outro não vive cá até agora, mas ainda há um dia tenho uma esperança que ele há de viver. E também se não viver cá, há de viver ali por perto da cidade, que gosta muito da terra dele e muito da associação que nunca vai abandonar também. E os seus netos gostam de brincar Os aqui? meus netos também gostam, mas agora isso os netos ainda são pequeninos. Pois. O mais velho tem 5 anos. Já é mais, por eles já não posso responder. Por os meus filhos eu ainda vou responder. Que só uma grande catástrofe é que os vai tirar de cá. Mesmo que não, a minha filha, em princípio, vai cá viver, não é? E o meu filho, mesmo que não viva, só uma grande coisa na vida é que o vai tirar da mar à terra. O que é que a sua aldeia tem de mais especial? O que é que a minha aldeia tem mais especial? As pessoas ainda conseguem falar umas com as outras e quando vem alguém conseguem dar-lhes, como é que é dizer, dar-lhes atenção, dar-lhes carinho às pessoas que nos vêm visitar. Ainda se você passar ali na rua e se tiver alguém na rua, ainda têm esse amor e esse carinho para as pessoas que nos visitam. São bons a acolher as pessoas. Somos bons a acolher as pessoas. Somos.